Unidade 1, Genes e os clássicos da sociologia. Aula 3.1, conteúdo: a sociologia de Max Weber. Habilidade: conhecer aspectos da sociologia de Max Weber. Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com o componente curricular Sociologia. Hoje exploraremos outros temas da sociologia certamente muito interessantes. Mas antes de iniciarmos os conteúdos de hoje, vamos fazer uma breve revisão do que foi visto nas aulas anteriores. Nós falamos das finalidades da sociologia, que são compreender as formas de interação que temos uns com os outros, nossas organizações e fenômenos sociais observados na realidade dos indivíduos. Vimos a finalidade da sociologia em alguns estudiosos, como, por exemplo, o filósofo Auguste Comte, o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes e o sociólogo também brasileiro Nelson Dácio Tomasi. Vimos também que as finalidades da sociologia estão previstos na lei, exatamente na Lei Maior da Educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 35, nos parâmetros curriculares nacionais, que também tem valor em todo o território nacional, e aqui no Amazonas, na proposta curricular do Amazonas. Logo a seguir, nós conhecemos um autor específico, que é um clássico da sociologia, foi Émile Durkheim, e vimos o pensamento sociológico de Durkheim, que se fundamentou nas seguintes correntes filosóficas: o positivismo, o evolucionismo, o conservadorismo e o idealismo. Nós vimos também um objeto de estudo eleito por Durkheim, que foi o fato social. E quais são as características desse fato social? A exterioridade, a coercitividade, a generalidade. Essas são as características do fato social em Émile Durkheim. Vamos agora iniciar a nossa aula de hoje com o desafio do dia. Ela ganhou esse nome em homenagem à primeira Constituição do Brasil, de 25 de março de 1824. E hoje, a rua mais famosa de São Paulo completa 150 anos. Bem, queridos telespectadores, hoje eu estou praticamente, vou dizer que aqui é a nossa 25 de março amazonense, ou não sei, é uma rua muito movimentada aqui da cidade de Manaus, onde as pessoas vêm gastar o seu 13º, e eu também vim aqui ver o que tem de novidade, o que as pessoas estão comprando, como é que está sendo feito esse investimento 13º, as pessoas estão pagando conta ou estão fazendo mais conta? Isso nós vamos descobrir a partir de agora, nessa linda rua Marechal Deodoro, conhecida aqui na cidade de Manaus como o famoso Bate Palmas. Rua 25 de Março em São Paulo e Rua Marechal Deodoro em Manaus. São ruas de grande movimento comercial. Você pode se perguntar o que faz as pessoas comprarem e venderem, clientes e vendedores. Umas mandarem e outras obedecerem, como por exemplo, os lojistas e os empregados. Vamos agora iniciar a aula de hoje conhecendo mais um autor clássico da sociologia. Hoje iremos conhecer Max Weber. Perdão a todos. Como está escrito aí em nossa cartela, né? Carl Emil Maximilian Weber. Este é o nome completo de Max Weber, que nasceu em Erfurt, na Turíngia, Alemanha, no dia 21 de abril de 1864 e veio a falecer em 14 de junho de 1920, também na Alemanha, na cidade de Munique.
Max Weber é alemão e ele é filho de um jurista e político do Partido Liberal Nacional na época de Bismarck, um grande jurista e líder político da Alemanha. Weber estudou nas universidades de Heidelberg, Berlim e Gotinga. Formou-se em Direito e doutorou-se em Economia e acabou desenvolvendo obras sobre Sociologia. Max Weber, a partir do ano de 1893, lecionou em diversas universidades da Alemanha, principalmente em Heidelberg. Entre 1898, final do século XIX, e 1906, logo no início do século XX. Ficou afastado do magistério em consequência de crises depressivas. Nesse período, Weber realizou diversas viagens e dedicou-se ao trabalho acadêmico, ao trabalho da universidade, em escrever, em produzir obras que ele foi construindo a partir de suas viagens pelo mundo. Weber é um autor que viajou muito para apresentar as suas teorias. Vamos então conhecer um pouco da teoria de Max Weber. Como já falamos, Weber é um pensador, um dos clássicos da sociologia. Também é um autor como Durkheim, que vocês já viram. Weber é estudado, é válido até os dias de hoje. E ele viveu em um período marcado por acirradas discussões acerca da metodologia das ciências sociais. Discussões essas que começavam a surgir na Europa, inclusive na Alemanha. Vocês sabem que Weber é um autor alemão, então ele viveu intensamente esse período da construção da sociologia na Alemanha. Para tornar a sociologia uma ciência válida, seria necessário oferecer uma metodologia, um método que fosse submetido à academia, aos meios acadêmicos e que trouxessem respostas para as situações, para os problemas que aconteciam na sua época. E nesse momento histórico em que Weber viveu, essas discussões estavam muito em alta, principalmente na Alemanha. Por isso, ele se esforçou para criar uma metodologia que fosse apropriada ao estudo das sociedades humanas. Uma metodologia válida para a nova ciência que então se consolidava já no final do século XIX e início do século XX. Nesse caso, a sociologia. Weber dedicou-se a conferir à sociologia um caráter científico. Para Weber, ele tinha que dizer: a ciência sociológica é, sim, reconhecidamente científica, em distinguir o conhecimento científico do conhecimento do senso comum sobre a vida social no capitalismo, o objeto de estudo da sociologia. Weber viveu, como já dissemos, numa época em que o auge da sociedade capitalista se encontrava no sentido de que ela se organizava, se reorganizava e apresentava aspectos muito novos para todos, inclusive para os estudiosos. Weber vai procurar, então, distinguir dentro de todos esses acontecimentos que ele vivia, que ele presenciava e que a sociedade europeia, principalmente, estava envolvida, que
que era o avanço do capitalismo não só na Europa, como em todo o mundo, principalmente o mundo ocidental. E é por isso que Weber vai tentar entender como esta nova ordem econômica, esse novo sistema econômico se estabelece e vai influenciar diretamente a vida das pessoas. Sim, porque nós vivemos dentro de um sistema econômico. Hoje, nós sabemos, é o capitalismo, mas na época de Weber, quando ele estava estudando, isso não estava muito claro, porque só se viam as mudanças, mas não se tinha muito conhecimento científico. Falava-se muito, mas a ciência tinha que oferecer respostas mais adequadas, mais justas para aqueles acontecimentos daquela época. Foi aí que Weber iniciou sua teorização dentro da sociedade capitalista. Outro princípio marcante de sua teoria sociológica diz respeito à definição do objeto de seus estudos sociológicos. Weber tinha que delimitar, tinha que determinar, tinha que eleger os objetos de estudos sociológicos. Foi aí que Weber focalizou, veja bem, ele focalizou o indivíduo e sua ação. Isto é, quais seriam as intenções e motivações dos indivíduos nas relações sociais que estabelece. Qual é a minha ação, qual é a sua ação e quais as intenções e motivações que nos levam a nos comportarmos desta ou daquela maneira em sociedade. Weber percebeu e começou a identificar nos indivíduos e na sua ação que estavam cercadas de intenções e motivações, porque na rede das relações sociais tinha algo além do que simplesmente o que se fazia. E isso ele vai chamar de ação. Weber questionou os procedimentos de descrição, mensuração e experimentação no estudo do funcionamento da sociedade e propôs em seu lugar a interpretação do que ele chamava de realidade social. Para Weber, a sociedade estava dada, cabia e cabe ao cientista social, ao sociólogo, interpretar aquela realidade na qual ele está inserido. E, para que isso acontecesse, ele via nos indivíduos as suas ações. Através de suas ações é que Weber vai procurar determinar o que está motivando, o que está promovendo naquele indivíduo aquela ação. É como se nós nos perguntássemos: o que me faz estar aqui neste momento ministrando esse conteúdo na função de professor ministrante aqui no Centro de Mídias de Educação do Amazonas? Ou levasse você a se perguntar o que faz com que você, jovem, adulto, esteja aí na sua sala de aula, no seu município, na sua comunidade, assistindo estes conhecimentos serem, digamos assim, repassados, não transferidos, mas falados para vocês e começarmos a discutir para entender o que acontece em nossa sociedade. Weber vai procurar e vai dizer que, por detrás do meu comportamento enquanto professor e do seu comportamento enquanto aluno, há uma ação social já determinada. E isso é uma influência da sociedade em que nós vivemos. E essas ações sociais, elas estão presentes em todos os modelos de sociedade.
É aí que Weber vai instituir como principal elemento da sua teoria a ação social e funda o que nós conhecemos hoje como sociologia compreensiva. Weber vai compreender por que nós agimos desta ou daquela maneira. A interpretação é pensada neste sentido a partir dos indivíduos, inaugurando na sociologia uma proposta metodológica que viria a ser conhecida como método compreensivo. Em Durkheim, como nós vimos nas aulas anteriores, a sociedade age sobre o indivíduo. Em Weber, ele faz um caminho inverso. É o indivíduo que vai agir para formar a sociedade. A teoria sociológica weberiana dá ênfase à subjetividade. Ele não estuda o indivíduo, ele estuda o indivíduo em sociedade, a partir da sua subjetividade. As motivações individuais das ações dos indivíduos em suas relações sociais. E como Weber compreenderia, essa ação social dos indivíduos dentro da sociedade na qual ele está inserido, dentro da sociedade que nós, eu, você, estamos inseridos. Como podemos compreender as nossas ações, que Weber vai chamar de ação social, para podermos, a partir daí, compreender a sociedade na qual vivemos. Lembrem-se que Weber vai dizer que nós vamos agir de acordo com motivações, com intenções dentro da nossa sociedade que nos levam por este caminho, como, por exemplo, estarmos aqui estudando, conversando, discutindo sobre sociologia e outros componentes curriculares que vocês discutirão ao longo deste ano letivo. Para tentar compreender a sociedade utilizando o método compreensivo, Weber vai criar o que ele chamou tipo ideal. O tipo ideal, de acordo com Weber, é para que o sociólogo possa analisar uma dada situação social, principalmente quando se trata de generalizações. Torna-se necessário criar um tipo ideal. Nós dissemos que Weber vai tentar identificar a ação e dizer que ela acontece em todos os modelos sociais. Para isso, ele precisava tipificar, generalizar um tipo ideal. E esse tipo ideal será o instrumento que orientará a investigação e a ação do ator, do indivíduo à sociedade. É como uma espécie de parâmetro. Tipo ideal faz parte da teoria de Weber para que ele chegue ao que ele chamou de ação social. E o que é ação social para Max Weber? Vamos lá. É todo tipo de ação e tem uma orientação no outro. Veja bem, no outro. O que eu faço reflete no outro. Ou seja, os fenômenos sociais podem ser compreendidos a partir da subjetividade. Desse modo, o foco da compreensão da vida social incide sobre o indivíduo e suas ações sociais. Professor, isso parece muito complicado. O que eu faço tem reflexo no outro? Sim. Para Weber, sim. A nossa ação social, a minha, tem ação sobre o outro. E a ação social do outro tem ação sobre mim. Percebam que é uma relação, é uma interação.
E assim as pessoas vão moldando e se comportando em sociedade. Vamos ouvir mais um pouquinho sobre o significado de ação social nas palavras de outro estudioso, como no nosso vídeo a seguir. O Weber queria dizer, a sociologia é feita de ações sociais praticadas por indivíduos. Não é de saída uma ciência dos grupos, é uma ciência dos indivíduos agindo socialmente. É isso que ele quer mostrar. E aí, quando esse indivíduo age em relação a um outro, você tem uma relação social. Ciência dos indivíduos agindo socialmente. Agir para Weber é praticar ações sociais. A ação social de Weber é muito diferente do fato social de Durkheim. Lembra-se? É importante que nós tenhamos bem claro que a ação social de Weber é diferente do que Durkheim vai chamar de fato social. São bem diferentes. É importante para nós estabelecermos esta diferença desse tipo ideal que Weber vai criar para conhecer a ação social dos indivíduos em sociedade. Tudo que nós fazemos está em relação ao outro e vice-versa. Assim é que se dão as relações sociais para Max Weber. Quais são as ações sociais que Weber identificou dentro das sociedades de um modo geral? Vamos conhecer quais são elas? A primeira é a ação social racional com relação a fins, na qual a ação é estritamente racional, é movida pela razão. Eu tenho uma finalidade, ela é racional. Toma-se um fim, que é o objetivo, e este é, então, racionalmente buscados. Há a escolha dos melhores meios para se realizar um fim. Vamos dar um exemplo bem claro. A ação social que leva você, que me levou a estudar, é uma ação social racional com relação a fins. Tem um fim, tem uma finalidade, um objetivo, que é adquirir conhecimento, ter uma formação, no caso de vocês, inicialmente na educação básica, para, a partir daí, poder prosseguir seus estudos, melhorar seus conhecimentos da sociedade e de tudo que os rodeia, de uma forma ou de outra. Este é um dos objetivos da educação, é um dos objetivos da escolarização. Essa é uma ação social que Weber identificou em todas as relações sociais. Outro tipo de ação social que Weber vai identificar é a ação racional com relação a valores. Vejam que aqui não é mais com relação à finalidade, mas sim a valores, na qual não é o fim que orienta a ação, não é o objetivo, não é a finalidade, mas o valor, seja este ético, religioso, político ou estético, o que leva você, ou que pode nos levar a agir de uma determinada forma quando pretendemos atingir um valor ético, um valor religioso, um valor político ou até mesmo estético. Weber vai dizer que é uma ação racional com relação a valores. Não é mais a finalidade, são valores que nós acreditamos serem verdadeiros e nós vamos mover a nossa ação social em relação ao outro fundamentado neste valor, seja ele ético, estético, religioso ou até mesmo político.
O terceiro tipo de ação social que Weber vai identificar é a ação social afetiva. Essa é muito fácil de nós entendermos, porque é o afeto, é a afetividade. É quando a ação social ela é determinada por uma conduta que é movida por sentimentos. Afeto, nesse caso, vamos relacionar aos sentimentos. Quais sentimentos? Por exemplo, o orgulho, a vingança, a loucura, a paixão, a inveja, o medo. Tudo isso são sentimentos e muitos outros que movem a nossa ação social. E estes sentimentos, eles movem os indivíduos em qualquer sociedade do mundo, não somente na sociedade capitalista como a nossa. Os tipos de ação social são gerais. Weber vai dizer que eles acontecem em todas as sociedades, como, por exemplo, a ação social afetiva. O quarto tipo de ação social que Weber vai identificar é a ação social tradicional. Essa é a que tem como fonte motivadora os costumes ou hábitos arraigados. Você faz porque é uma tradição. Você faz porque é um costume dentro da sua comunidade, dentro do seu município. Sempre foi assim. É tradicional agir desta forma. Geralmente, não se pergunta por quê, nem se pensa por quê. Simplesmente se age, porque é tradicional. Vamos assistir um pequeno vídeo para tentarmos entender um pouquinho mais sobre os tipos de ação social em Max Weber. Não são ditas ações sociais. Para analisar esta realidade infinita que é o objeto da sociologia, são construídos modelos, resumidos em 4 ações fundamentais. A primeira é a ação social racional com relação a fins. Ação estritamente racional. Imagina-se um fim e este é então racionalmente buscado. Há a escolha dos melhores meios para se realizar um fim. A segunda é a ação social racional com relação a valores, na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja este ético, religioso, político ou estético. Um exemplo disto é o dízimo, onde um dizimista não pensa como pode estar sendo usado o seu dinheiro, mas o dá por questões de valores religiosos. E por terceiro, a ação social afetiva, em que a conduta é movida por sentimentos, tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, etc. Como, por exemplo, uma mãe que salva seu filho. E, por último lugar, a ação social tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes ou hábitos arraigados, familiares principalmente. Agora que nós já conhecemos os tipos de ação social em Max Weber, vamos conhecer outro ponto muito importante da teorização sociológica em Max Weber. Ele vai identificar em todas as sociedades humanas o poder. Weber vai dizer que o poder significa toda a probabilidade de impor a própria vontade em uma relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Percebam que Weber identifica o poder em todas as sociedades humanas. E também Weber vai buscar quais são os tipos ideais de poder. E ele vai dizer quais são os principais componentes do poder na sociedade. Ele identifica 2. A força, que é uso ou ameaça de coerção física, como, por exemplo, uma lança, um revólver, uma pedra, até o porte físico de um indivíduo, pode exercer poder com o uso da força. O outro é a autoridade, é um direito estabelecido para tomar decisões e ordenar ações a outro. Dito de outro modo,
é a legitimação do poder por meio da incorporação de conteúdo jurídico e moral. Por conseguinte, o poder leva à dominação. E a dominação para Weber é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem. Mais uma vez, Weber vai, classificar os tipos de dominação em todas as sociedades humanas. E a primeira que ele identifica é a dominação legal. Esta é baseada em estatutos. Obedece-se às ordens impessoais, objetivas e legalmente instituídas aos superiores por ela designados, não importando quem ocupe o cargo ou a posição. Por exemplo, um servidor do Estado. Ele obedece ao estatuto, às leis, independente de qual seja o servidor, ele tem que obedecer àquela lei, que estabelece um tipo de poder com dominação legal. Existe também, identificado por Weber, a dominação tradicional. Esta obedece-se à pessoa nomeada pela tradição. Não é mais a lei que vai nomear aquele tipo de dominação, mas sim a tradição vinculada a essa em virtude da devoção de hábitos costumeiros. Um exemplo bem claro dessa dominação tradicional são os pais, né? O patriarca. É uma tradição você obedecer o pai. É um tipo de dominação. Ele tem um tipo de poder e exerce uma dominação tradicional sobre seus filhos ou sobre sua família. O príncipe também, no caso dos modelos políticos que são regidos por esse tipo de governante, também é um tipo de dominação tradicional. Um outro tipo de dominação que Weber vai identificar é a dominação carismática. Essa obedece-se ao líder carismaticamente qualificado como tal, seja em virtude de confiança, de revelação, heroísmo ou exemplaridade dentro do âmbito da crença nesse seu carisma. É muito fácil de nós entendermos a dominação carismática, como, por exemplo, o líder de um partido. Ele fala bem, ele é o exemplo, ele foi um herói, ou o líder religioso, como profeta. Esse teve uma revelação, seja ela divina, que trouxe isso para todos e nessa comunidade ou nesse local que ele exerce esse tipo de poder, com este tipo de dominação carismática, ele é fundamentado nessa exemplaridade no âmbito da crença e do seu carisma. Portanto, é importante que nós possamos entender que essas são, digamos assim, qualificações para o exercício do poder e da dominação identificados por Weber. Ele separou cada um deles, a ação social, os tipos de dominação, para poder entender as relações sociais que existem na sociedade. E o próprio Weber diz que isso são tipos puros para o entendimento da ação social do indivíduo em sociedade. E também é importante entendermos que todas elas podem acontecer de forma simultânea na sociedade, ou seja, cada um de nós pode ter um pouquinho de cada, umas mais, outras menos, mas todas estão presentes na nossa sociedade. Procure identificar o que acontece aí na sua comunidade dentro da perspectiva de Max Weber. A sua aula continua no próximo vídeo.